Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, aonde você estiver. Graças a Deus por mais uma oportunidade juntos aqui, nesse canal abençoado, essa comunidade maravilhosa que vai aos poucos se formando, sempre composta de pessoas sedentas pela palavra de Deus, pelo conhecimento teológico, bíblico, conhecimento acerca de Deus, que soma no nosso relacionamento com Ele. Essa é a importância, o fundamento e a razão maior do conhecimento bíblico teológico. É nos aproximar de Deus ainda mais. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa é a nossa teologia, essa é a nossa linha, esse é o nosso alvo. E outra vez juntos num grande resumo, agora da lição de número 10, continuando aí o nosso passeio, a nossa jornada pelo livro dos Salmos. Desta feita, o de número 126. Deus restaura a nossa vida. Identificar autor, título, data, classificação e contexto histórico do Salmo. É o primeiro objetivo da lição. Segundo, reconhecer as obras de Deus a favor de Israel. Reconhecimento daquilo que Deus faz. Ponto muito importante. E terceiro, compreender que depois dos nossos exílios, nossas libertações, é preciso muito trabalho de restauração, processo da continuidade. Esses objetivos nortearão a nossa aula e, para início, a equipe aqui pedagógica, nos coloca a seguinte sugestão: a experiência de sonhar algo bom e ao acordar sentir o desejo de voltar a dormir para viver tudo de novo. Não sei se você já passou por essa experiência, mas você pode compartilhar isso com a sua classe, com a igreja, e perguntar para os irmãos, você já viveu essa experiência? Ela é muito comum. Eu particularmente já. E você dormir, principalmente à noite, e você sonhar, ter um sonho, mas uma coisa tão forte, que isso traz impactos para você, e você tem a sensação que você está diante de uma realidade. Aí você acorda e você sente aquele desejo: poxa, eu poderia voltar, estava tão bom aquilo que eu estava vendo, aquilo que eu estava presenciando, aquilo que eu estava vivendo, não é? Por que essa meditação, essa reflexão? Porque foi exatamente essa sensação que o povo de Israel sentiu após um período de escravidão, de cativeiro. E esse salmo aqui, ele relata, entre outras coisas, a reação dos judeus que viram a mão de Deus estendida para abençoá-los, pondo fim a 70 anos de exílio e abrindo caminho para o seu retorno a Jerusalém, ao reino de Judá, para um recomeço. Esse é o foco do Salmo 126. Foi isso que aconteceu com o povo de Deus ao sair do cativeiro. Deus é poderoso para intervir e mudar a nossa sorte. Então, sonho pode ser um monte de coisa. Tem sonho que não tem sentido, tem sonho que é fruto de cansaço, preocupação, fadiga e outras coisas mais. A psicologia explica isso bem melhor, Mas nós não podemos descartar sonho como uma revelação de Deus
A Bíblia está repleta disso. Então, Deus pode te mostrar algo em sonho e isso ser o sinal de um processo de bênção que vai te alcançar, não é? É nesse sentido. Fazendo essa reflexão, nós vamos agora adentrar na exposição da lição propriamente dita. Salmo 126, Deus restaura a nossa vida. Esse é o tema. Textual está no versículo 5 do Salmo. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Esse texto vai ser melhor exposto no decorrer da lição. A leitura, a verdade prática diz assim: Deus é quem restaura a nossa alegria. E vamos seguindo aqui aspectos gerais da lição. Item 1, autor, título e data. Então, o que é que nós temos aqui nesse primeiro item da lição, né? Esse primeiro item. O autor do Salmo 126, ele é desconhecido. Não sabemos quem escreveu. Mas, como já dito em outras ocasiões, isso é sem nenhuma relevância para o entendimento do texto. A data é 536, levando em consideração que esse salmo é um salmo pós-cativeiro, né, que culmina com a libertação de Israel, do reino de Judá, do exílio de 70 anos em Babilônia. E é um salmo de romagem. Essa questão de salmo de romagem já foi explicado, né, em outras ocasiões. Mas se você está chegando aqui agora, o salmo de romagem, ele é um salmo que os judeus cantavam em suas peregrinações a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo durante as principais festas judaicas, como a Páscoa, colheita, Pentecostes, entre outras. A classificação desse salmo, o nosso comentarista, ele colocou aqui, né? O Salmo 126 faz parte dos Cânticos dos Degraus. Forma uma trilogia com o Salmo 127 e 128. Então você pode, para ter um entendimento assim bem amplo, estudar esse salmo nesse agrupamento. 127, 126, 127, 128. O Salmo 126 é o retorno do cativeiro. O 127, a reconstrução de Jerusalém. E o 128, o repovoamento da cidade. Então, esses salmos aí, eles discorrem sobre esses importantes acontecimentos bíblicos que marcaram a história e a trajetória do povo judeu, do povo de Israel, dos filhos de Jacó. E aqui no item 3, nós temos aqui um contexto histórico, né? Então, vamos fazer esse contexto histórico aqui, para que você, que vai expor a palavra, possa ter, né, essa ferramenta, esse acréscimo, além daquilo que com certeza você já tem. Isso é muito importante, a questão de contexto histórico, não só aqui para o Salmo, mas todo pregador da palavra de Deus, todo ensinador principalmente, deve cultivar esse hábito de, ao expor um texto, procurar o seu contexto, né, que pode ser algo imediato, mas pode ser algo mais remoto. Qual a importância de você estudar o contexto do texto que você vai expor? É porque isso vai lhe dar mais autoridade, vai lhe dar mais esclarecimento, você vai fazer uma exposição mais, vamos dizer assim, aprimorada da realidade, das lições, das aplicações que aquele texto pode
conter para a vida da igreja, da classe, dos cristãos em todos os tempos. Eu costumo dizer o seguinte: um expositor da palavra de Deus, ele não pode pegar o trem andando. Não tem essa expressão, né? Pegar o bonde andando, o bonde, o trem, depende, né? Não pode pegar o trem e nem o bonde andando. A exposição da palavra de Deus é uma viagem que você faz. E se você quiser ser um bom expositor, você não pode pegar o bonde andando. Você tem que pegar o bonde na estação. Ou seja, você tem que ir lá no fundamento, no início de tudo, para que essa viagem, essa trajetória, essa peregrinação na exposição da palavra de Deus, ela seja eficaz, plena, frutífera, robusta, e assim tornando-se um instrumento que vai abençoar e alimentar a vida de quem vai receber essa palavra, essa exposição. Então vamos lá. Contexto histórico do Salmo 126. Já foi dito que o Salmo 126, ele é uma exposição sobre o momento da libertação dos filhos de Israel do cativeiro de Babilônia. Isso aí você já sabe, a revista está trazendo, isso é um assunto muito recorrente, porque os salmos, irmãos, eles fazem parte da história de Israel. Então, se você quiser entender isso aí, é bom se dar uma chegadinha e se debruçar um pouco em cima dessa história. História fantástica desse povo tão abençoado por Deus e escolhido por Ele para ser o centro de diversos fatos históricos em todos os tempos e na cristandade, que acima de tudo tem uma relação muito forte com a vida de Jesus e o cristianismo de uma maneira geral. Então vamos lá. Contexto histórico, para você entender por que Israel passou 70 anos no cativeiro, e esse salmo relata o momento que esse exílio babilônico terminou, chegou ao fim. Vamos lá. Você sabe que Israel ele peregrinou 40 anos no deserto. A história de Israel começa no Egito, quando Jacó ele entra ali com a sua família, uma média de 70 pessoas. Você conhece essa história. José foi vendido pelos seus irmãos, foi parar no Egito, foi lá serviçal, foi prisioneiro e interpretou o sonho de Faraó, e ele sai da prisão e vira governador do Egito. Essa história ela é recorrente e clara para todos nós. A história de Israel como nação, ela começa aí. De fato, profeticamente, ela começa quando Deus chamou Abraão e lhe fez promessas na cidade de Ur dos Caldeus. Sai da tua terra, tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, na tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. Esse é o nascimento profético da nação de Israel. Mas o nascimento, de fato, ocorre quando Jacó é levado ao Egito. José mandou buscar toda a sua família após aquele período todo ali, e eles se firmam na terra do Egito. A Bíblia diz que Faraó, em gratidão a José, dá o melhor da terra do Egito aos filhos de Israel, e ali eles se implantam, crescem e se tornam uma nação gigantesca, a ponto de gerar preocupações para uma geração mais na frente de Faraó. Esse é o início. E aí, vocês conhecem a história, né? Deus manda Moisés lá, Arão, Moisés vai lá, e Faraó liberta o povo, Israel sai do Egito e começa a sua trajetória em direção à terra prometida, que emanava leite e mel.
eles percorrem 40 anos no deserto, e eles, chegando na Terra Prometida, eles se implantam lá. E começa ali um período que a gente chama de período dos juízes. Foram mais de 2 séculos, né? Quase 3. Muitos anos, né? Israel era governado por esse sistema, uma espécie de uma teocracia, sistema teocêntrico. Deus ali, através dos juízes, conduzia aquela nação, politicamente, vamos dizer assim. Após o período dos juízes, se implanta um segundo período na história de Israel, que é o período da monarquia, que é a sucessão dos reis. Aí vem Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, aí há uma divisão política no reino de Israel. A nação judaica, ela se divide, não é? E aí ela vira 2 reinos. Aí fica o reino do norte, com 10 tribos, com capital em Samaria, e o reino do sul, com 2 tribos, capital em Jerusalém. E aí começa uma sucessão simultânea de reis que governavam o reino do norte e reis que governavam o reino do sul. Aí o que acontece? A nação de Israel, tanto o reino do norte como o reino do sul, eles começam a se distanciar de Deus e a ingressar em práticas antibíblicas, em práticas que agrediam a Deus, como a idolatria e o envolvimento com outras coisas que mexiam com a questão da moralidade, da santidade e do relacionamento com Deus. Você está entendendo? E aí o que acontece? Aí Deus, ele pune o seu povo. Interessante que ele se utiliza de expedientes humanos para punir o seu povo. Ele não manda um anjo lá para destruir, como mandou sobre Sodoma e Gomorra. Não, ele foi por outro caminho. Ele usou forças humanas, impérios humanos para trazer o seu povo de volta ao propósito. É assim que no ano 722, Sargão II da Assíria, que era um grande império da época, ele invade o reino do norte, aniquila e leva todo mundo cativo para a Assíria. Está entendendo? Depois desse episódio, vários profetas, antes e depois, vários profetas profetizaram ao povo de Israel: olha, vocês têm que voltar para o Senhor. Vocês viram o que aconteceu com o reino do norte, entendeu como é que é? Só que Israel continua a sua escalada de distanciamento de Deus. 100 anos, 120 mais ou menos, depois do cativeiro assírio, aí Deus puniu novamente agora o reino do sul. Nabucodonosor, II da Babilônia, ele faz 3 incursões contra Jerusalém. E no final ele destrói o templo, leva todo mundo cativo para a Babilônia, e esse cativeiro babilônico, ele dura 70 anos. Foi profetizado, está lá nas Escrituras, no Antigo Testamento, e esse fato acontece, entendeu? E é interessante, uma coisa aqui importante, que o cativeiro babilônico do reino de Judá, ele ocorre em 3 levas. Nabucodonosor, ele fez 3 incursões. Israel é levado para a Babilônia em 3 grupamentos, de 3 vezes. E é interessante que quando o cativeiro babilônico chega ao fim, eles regressam, os que quiseram regressar, para Jerusalém, para o reino de Judá, também em 3 levas. Um grupo no comando de Zorobabel, entendeu? Outro grupo no comando de Esdra e por aí vai. Então, 3 grupos regressaram. E aqui, esse é o contexto histórico. Que no final dos 70 anos, o que acontece? Babilônia, que praticou todas essas atrocidades e promoveu o exílio da nação judaica, esse império babilônico, ele cai diante da força do império medo-persa. Uma aliança militar, política, da Média e da Pérsia, eles conquistaram a Babilônia.
Aí nesse tempo aí sobe ao poder um homem chamado Ciro da Pérsia, grande imperador, e é ele que vai baixar um decreto permitindo que os filhos de Israel que quisessem voltar para a sua terra de origem, que estavam livres para fazer. E aí ele ajuda e promete ajudar a reconstrução do templo lá. Isso tudo foi previsto profeticamente nas páginas do Antigo Testamento. Então é uma coisa muito extraordinária. E é em cima desse fato histórico que o Salmo 126 se desenvolve. Então vamos lá. Libertação do cativeiro. Inacreditável libertação. É o primeiro ponto. Vamos aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Sião aqui é Jerusalém, o reino de Judá, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então aqui nós temos uma inacreditável libertação. Por quê? Porque o estado de graça dos judeus ainda em Babilônia, entendeu? Forma uma conexão entre. Aí você pode citar aqui, ó, essa alegria que tomou conta, né? Não acreditavam, aquilo, apesar de haver uma esperança por aquilo e uma promessa bíblica de que eles retornariam do cativeiro, entendeu? Eles viveram um momento de muita tristeza ali, então era algo que parecia longe. Então, quando isso acontece, eles ficam realmente no estado de êxtase, né? Muita alegria, e por isso, para você mensurar isso para os seus alunos, você pode resumir isso da seguinte forma, olha, o estado de graça dos judeus ainda em Babilônia, compare com esses três momentos aqui. Primeiro, a alegria pela libertação do cativeiro, não é? Que é a primeira coisa que aconteceu. Ciro baixou o decreto e essa alegria tomou conta deles. Desculpa. Segundo, a alegria de Jó pela sua restauração. O estado de Jó, você vai notar ali, como é que ele se sentiu depois que tudo aquilo passou. Foi o mesmo sentimento dos filhos de Israel. 3, Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Então, esses três aspectos aqui, eles pintam um retrato daquilo que sentiram o povo judeu no momento dessa libertação. Qual é a lição que fica aí? É que Deus, ele pode mudar qualquer quadro. Essa é a aplicação desse item aqui. Assim como ele mudou o cativeiro babilônico, assim como ele restaurou a sorte de Jó, o apóstolo diz em Efésios 3:20 que ele é poderoso para fazer além daquilo que a gente pede. Ou seja, não importa a complexidade do quadro que nós enfrentamos, Deus tem o poder de restaurar essa sorte. Essa é a aplicação. O item 2, um cântico de alegria. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Né? Podemos resumir este item aqui com a palavra gratidão. Qual é o resumo que você vai fazer desse item aqui? Um cântico de alegria. Você vai expor sobre a gratidão. Reconhecer sempre o que Deus faz. Porque Israel ali, ele estava nesse sentimento de louvor, de gratidão a Deus, porque eles tinham a plena consciência que somente o Senhor poderia promover uma mudança de quadro daquela natureza. Numa terra estranha, debaixo de um império poderosíssimo que era a Pérsia, entendeu? E sob o comando de um rei muito forte, com um grande exército, que era o rei Ciro. Então, diante dessas circunstâncias, eles tinham plena consciência que somente a mão de Deus era capaz de mudar aquela realidade. Certo? Então, o que prevalece aqui é a gratidão.
A gente pensa que 90% das pessoas são ingratas. Você se considera uma pessoa grata ou não? Por que eu digo que 90% das pessoas são ingratas? Eu me baseio no episódio da cura dos 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. 10%. Então 90% foi ingrato. Que nós possamos sempre estar no meio desse 1% que é grato. Tem gente que esquece rapidinho o que outras pessoas fazem por ele. Tem gente que esquece rapidinho o que Deus faz, não é? Só lembra dos problemas, das bênçãos, a gente esquece rapidinho. Então, gratidão é a palavra de ordem e a palavra que resume o item 2. Item 3, o testemunho dos gentios. Não é? Testemunho dos gentios. Gentios, para quem não sabe, são todas as nações que não são da comunidade judaica. Nós brasileiros somos gentios, né? Então, gentil, você vai ouvir muito isso na Bíblia, tanto no Antigo, nos Salmos, né? E também lá na Torá, como também no Novo Testamento. Um gentio era alguém que pertencia a outras nações estrangeiras, que não faziam parte da comunidade de Israel. Entre as nações, ouviu aqui, entre as nações, que nações são essas? Os demais povos não judeus. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É um testemunho. Aquelas nações, elas ficaram impressionadas. Como é que o Deus de Israel realmente os abençoou, os livrando do cativeiro daquela maneira e com tantas bênçãos aclopadas, como a ajuda para a reconstrução do templo, todas as despesas pagas para se chegar em Jerusalém, inclusive apoio das tropas de Ciro, né? Então, realmente é um testemunho maravilhoso. As nações se convenceram de que o ato de Ciro foi fruto de uma intervenção divina, como Israel também, só que Israel tinha profecia, mas os estrangeiros não. Um imperador pagão, a serviço de Deus. E aqui tem uma coisa interessante que você pode expor para a sua classe, né? Porque Ciro, preste bem atenção nisso, irmão. Se você for estudar a história de Ciro na Bíblia, que ele é citado, né? Você vai perceber que Ciro, esse imperador persa, esse rei pagão, ele é chamado na Bíblia de servo do Senhor e ainda ungido do Senhor. Mas isso não tem conotação de querer dizer que ele realmente era um servo de Deus em toda a expressão da palavra. Essas expressões, ungido e servo, no contexto histórico da Bíblia, significa tão somente que Deus, o Deus de Israel, ele se utilizou desses poderes humanos para estabelecer os seus propósitos. Isso é muito comum na Bíblia. E o caso de Ciro da Pérsia é o mais expressivo, que mexe com uma parte muito significativa da história de Israel. Isso é algo testemunhado não só pela teologia bíblica, mas também pela história secular. Ciro foi um grande imperador, cabeça de um grande império da antiguidade. Então, a expressão ungido do Senhor e servo do Senhor tem esse sentido, de que Deus se utilizou desses poderes humanos, em primeiro lugar, para punir o povo de Israel, e assim trazê-lo de volta e estabelecer os seus propósitos para aquela nação, prevendo o futuro nascimento do Messias. Se Deus não agisse assim, o nascimento do Messias, que viria da casa de Israel, da casa de Judá, da casa de Davi, estaria correndo perigo. Então Deus agiu e reconstruiu a nação, e para isso ele se utilizou desses expedientes aí, não compreendidos assim à vista, né? Como é que Deus usa um império pagão, mundano, para punir o seu povo? Acredite, ele faz isso até hoje. Ele pode se utilizar de coisas do mundo
para nos ensinar lições que a gente precisa aprender devido ao nosso distanciamento de Deus. A disciplina do Senhor, ela é multiforme. Ela é multiforme. Eu levaria aqui um bom tempo para falar sobre isso. Mas para não sair do foco, vamos focar só aqui. Entendeu? Então, qual é a lição que fica dessa questão de Ciro? É que todos os poderes do mundo, irmão, eles estão subordinados a Deus. Não há poder nenhum no universo conhecido e desconhecido que não esteja subordinado ao poder de Deus. O princípio da autoridade de Deus é a supremacia de Deus sobre o poder do diabo, dos demônios, sobre o poder do homem, em todas as suas formas e manifestações. É ilusão se pensar o contrário, né? Você pode reunir aí o exército dos Estados Unidos, da Rússia, entendeu? Da China e de todas as demais potências mundiais, isso diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, não é nadinha. Leia a história do exército de Senaqueribe que se reuniu para atacar a nação de Israel. Deus nem foi lá, mandou um anjo só, e um anjo só de Deus fez um estrago tremendo lá nas tropas de Senaqueribe. Você está entendendo? Por quê? Porque Deus está acima de todos os poderes. Ele estende a mão e aniquila o que Ele quer, a hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Então essa é a lição que fica aqui nessa questão de Ciro. Indo para o terceiro tópico da lição, já para o final, né? Restauração pós-cativeiro. Então lá nós estudamos a restauração de Israel, que sai do cativeiro. Aqui o comentarista, ele traz na sequência da exposição do Salmo, algo pós-cativeiro. Item 1, saudades e lutas. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Então aqui, o que é que nós temos? Saudações e lutas, a dor do recomeço. Quem decidiu voltar para viver os propósitos de Deus, sabia do preço a pagar. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte, você sabe, e a Bíblia ministra, que nem todos os filhos de Israel que foram levados para a Babilônia, voltaram para o reino de Israel, aliás, para o reino de Judá, para Jerusalém. Nem todos. Uns voltaram, evidentemente, porque morreram. 70 anos é um tempo considerável, elimina várias gerações, né? Mas houveram pessoas, né, que regressaram dessa geração que foi para a Babilônia, bem já de idade, eles resolveram retornar. E outra geração que nasceu em Babilônia também decidiu retornar, porque eram ensinados pelos seus pais sobre a história do seu povo. A fé, a transmissão de fé no judaísmo é uma coisa extraordinária que nós devemos copiar. Os judeus, eles têm essa preocupação de passar os ensinamentos, né, toda a palavra de Deus aos seus filhos. E às vezes nós somos omissos nisso e queremos converter os nossos filhos apenas com oração. E deixamos de cumprir o nosso papel de dar a eles a porção que eles precisam da palavra de Deus, e isso envolve a história toda. Agora, um grupo de judeus não quis voltar, por quê? Porque eles estavam ali em Babilônia, entendeu? Bem de vida, porque existe algo, irmão, do povo judeu, uma coisa interessante. Judeu prospera em qualquer lugar. Você pode tirar tudo de judeu, daqui a um tempo eles estão reflorescendo de novo, né? E tudo mais, né? Então eles têm essa, vamos dizer assim, esse caminho de prosperidade. Recentemente nós perdemos no Brasil o apresentador Silvio Santos, conhecido de todos os brasileiros, um homem bilionário que conseguiu montar o império. Para quem não sabe, ele era judeu, certo? E os judeus de Babilônia prosperaram lá, grandes comerciantes,
Então, eles olharam e muitos deles não quiseram regressar. Por quê? Porque eles sabiam que o regresso para Jerusalém era uma coisa boa, porque eles estariam voltando para a sua terra, para a sua cultura, para as suas tradições, para o culto a Deus, mas também eles sabiam que era enfrentar uma terra arruinada, entendeu? Sem trabalho, sem emprego, sem muitas possibilidades. Então eles resolveram ficar em Babilônia, tá certo? Muitos judeus não quiseram, né? Estavam bem lá em Babilônia, mas os que desejaram voltar sabiam do que esperava por eles. Isso é uma coisa muito interessante na nossa vida cristã, porque às vezes nós precisamos fazer um caminho de volta para reconstruir a comunhão, o relacionamento e o cumprir com os propósitos de Deus. E isso tem um preço a ser pago. Sempre tem. E muitos não estão dispostos a pagar o preço, querem mais a comodidade, entendeu? E não querem ser cristão, querem ser igreja, querem fazer a obra de Deus, mas de uma maneira que isso não seja um peso e não os tire da sua zona de conforto. Seria mais ou menos isso. O segundo item, uma oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Quando tudo está seco, de repente no Negueb a água começa a descer e as fontes começam a se formar. Faça uma pesquisa sobre as torrentes do Negueb. Tem vídeos na internet que mostram isso, para você aprimorar bem essa exposição. Lá está tudo seco, só deserto e poeira, não é? Não há vida, de repente a água começa a brotar. Isso é maravilhoso. Eles usam essa figura para orar a Deus, para que Deus, assim como faz no Negueb, pudesse fazer na vida deles, nas ruínas de Jerusalém. Israel ganhou a liberdade, mas tinha um longo caminho pela frente. O decreto da liberdade tinha sido dado, mas eles sabiam que esse caminho era longo. Depois de sermos libertos pelo Senhor, esta é a aplicação, temos crescimento e maturidade, entendeu? Traumas e feridas a serem curados. Há pessoas que pensam que o ato da conversão, se converter a Cristo, põe fim a todas as mazelas inseridas na nossa vida durante a nossa trajetória de pecado. Isso não é verdade. O que nós temos de imediato na conversão, no momento que nós nos entregamos a Cristo, é o perdão dos nossos pecados e a salvação em Cristo decretada. Isso é um ato imediato, entendeu? A salvação é um ato imediato. Tanto que aquele ladrão lá na cruz, ele nem batizou nas águas, porque não podia. E ele abriu lá os lábios e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, a salvação, a única condição para a salvação é o confessar, é o abrir o coração, é dizer: eu sou um pecador, me perdoa, eu quero te servir. E o Espírito Santo age e começa ali o processo do novo nascimento. Mas também a gente sabe que nós nos entregamos a Cristo, mas tem um processo pela frente de santificação, que é um processo, né? Às vezes nós trazemos muitas mágoas no coração, amarguras, marcas da vida, que vão ser empecilhos para um bom relacionamento com Deus e com a comunidade dos irmãos. O Espírito Santo precisa trabalhar, como tirar nó de uma árvore e deixá-la melhor na sua aparência e na sua realidade. Essa é a aplicação. O terceiro item, uma promessa. Olha que coisa interessante. O Salmo se encerra assim, olha: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa era a promessa. Israel semeou com lágrimas em Babilônia, não é? E de volta à sua terra, precisava continuar semeando.
semeando. E aqui a lei da semeadura. É preciso semear, a gente só vai colher o que a gente semeia. E vamos colher na proporção que semeamos. Então a semeadura não é só a questão da qualidade da semente, é importante porque vai dar o tipo de fruto que a gente vai colher, mas a proporção. Quem semeia pouco, vai colher pouco. Quem semeia muito, vai colher muito. Isso é uma lógica. Não precisa ser bacharel em teologia para entender isso, não é? E no reino de Deus, isso não muda nada, não é? Isso não muda nada. Então, precisamos entender que temos que continuar semeando. Nós nos encontramos com Cristo, mas essa vida, essa trajetória cristã, até o dia da glorificação da igreja, é um caminho longo e nós precisamos ir nos aprimorando. Aprimorando. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. É um processo contínuo, dioturno, ininterrupto, até que a trombeta toque e a gente possa ser arrebatado, ou a gente deixe essa vida aqui e pela morte física adentremos na eternidade, certo? Então este é o propósito. A aflição pode ser uma oportunidade para se viver dias melhores. Israel viveu isso. Eles retornaram e a missão do primeiro grupo era o quê? A reconstrução do templo e dos muros, né? Então, o que acontece? Eles foram para lá e começaram e construíram de verdade o templo, que foi chamado de Templo de Zorobabel, que foi o primeiro templo. Aliás, que foi o segundo templo, né? O primeiro templo foi o de Salomão, destruído por Nabucodonosor na invasão que promoveu o cativeiro babilônico. Aí veio o segundo templo. Que segundo templo é esse? Foi o segundo templo que foi este aqui, construído por Zorobabel e o povo de Israel, e que foi reformado por Herodes. Esse é o templo que Jesus entrou, que Jesus pregou lá em Jerusalém. Herodes, para agradar os judeus, ele fez uma obra magnífica, o templo ficou muito mais bonito do que aquele construído, mas é por isso que se chama o segundo templo. Alguém chama de terceiro, mas foi o segundo templo que foi reformado. É por isso que hoje se fala na construção do terceiro templo em Israel. Isso é uma outra coisa. Que Deus te abençoe, que nós possamos ser instrumento dele neste domingo para uma grandiosa lição. Se você não é inscrito ainda no canal, deixa aí, se inscreva, compartilhe este vídeo com outras pessoas, com os grupos de sua igreja. Peça para as pessoas se inscreverem no canal para nos ajudar. Não esqueça de deixar o seu like, que é a oferta que você abençoa o canal. É o like, não é dinheiro não, é o like, entendeu? Deixe o seu comentário, diga de que cidade você está falando, está assistindo essa programação, e que Deus te abençoe. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado por essa grande oportunidade de expor a Tua palavra. Que neste domingo Teus filhos possam ministrar uma mensagem abençoadora para a sua igreja, para a sua classe. Que haja bênçãos e prosperidade. E que, como Israel, nós possamos ser gratos a Ti e reconhecermos os Teus feitos e vivermos a nossa trajetória sempre aprimorando até o dia da Tua vinda. Em nome de Jesus de Nazaré, nós Te agradecemos. Amém. Aonde você estiver, receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus, da Estrada Nova, em Belém do Pará.